Você vai acompanhar agora um pouco da nova obra literária Sacrificada, O Império do Caos, da escritora Jéssica Macedo. Nascida em Minas e com apenas 27 anos, Jéssica está na lista dos jovens mais promissores do país. Muito bem, estamos hoje recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste Jéssica Macedo. Ela é de Minas Gerais, autora de várias obras, vários livros. Ela é autora de livros de fantasia, romances de época e contemporâneos. E atua como escritora, designer, roteirista e editora do grupo editorial Portal, fundado pela autora. Jéssica, seja bem-vinda aqui no Jornal da TV Noroeste, João Pinheiro. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, ter essa oportunidade, esse espaço para falar um pouco sobre mim e sobre o meu trabalho. Ô Jéssica, você é autora de várias obras, né? Sim. O Sacrificada é uma obra nova. Fale um pouco desta obra que você está divulgando nesse momento, lançando. O Sacrificado ele é um lançamento, né? Eu lancei ele agora no início desse ano. Ele é um romance com fantasia, para um público um pouco mais adulto. Ele tem uma pegada um pouco sombria. E nesse primeiro volume da trilogia Império do Caos, nós vamos acompanhar a Mari, que é a protagonista da história. Ela nasceu numa nação, na nação da água. Nesse mundo onde ela vive, existem 4 grandes nações que têm a ligação com os elementos, água, terra, ar e fogo. E ela nasceu na água e ela é a princesa de um dos 5 reinos com uma nação da água dividida. A avó dela é a rainha e esperavam-se muito dela. Ela tinha que ser forte, tinha que ter habilidade de dominação da água, que ela não tem. E isso fez com que ela fosse tratada como uma escória para a família, com que ela fosse rejeitada pela própria família. A avó dela vê ela como um motivo de vergonha. E aí, como uma forma de se livrar dela, a família dela acaba enviando ela com um presente para agradar o imperador do fogo, que até o momento é um homem temido por todos nesse universo onde se passa a história. E a avó dela achava que dessa forma ela ia conseguir se livrar da Mari, porque ela não era importante para a família, não tinha os poderes que eles esperavam. Só que no início, né, desse sacrifício aí, ela vai acabar convivendo nesse outro reino com outras pessoas, e essa inabilidade dela com os elementos vai ser colocada à prova e ela vai descobrir que é alguém diferente do que ela esperava. Então, esse primeiro livro a gente pode acompanhar o início da história da Mari, com um pouco de ação, de aventura, romance, e num universo de fantasia, tal como grandes outras obras como o Tolkien, né, O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, onde todo um mundo é construído para se contar a história. Como é que surge aí essa história? Como você vai criando, vai montando essa história de cada obra aí? Eu sempre gostei muito de fantasia. Eu gosto de viajar, de criar esses mundos. E aí, quando eu estava pensando nessa história já há algum tempo, tem um pouco mais de 2 anos que eu queria escrever. E aí eu escrevi ela no final do ano passado. E durante esse processo, principalmente quando a história está sendo formada na minha cabeça, eu vou construindo o mundo, os personagens, as características. Eu gosto bastante dessa coisa dos 4 elementos, que é representado em várias outras histórias. Então eu quis trazer isso para um universo, ainda pegando um pouco de romance, de aventura, de outras coisas que eu trabalho em vários outros livros. Ô Jéssica, onde encontrar a sua obra, A Sacrificada? Sacrificada Está disponível no site do Grupo Editorial Portal, em formato físico, em vários marketplaces online também, na loja da Shopee, nas lojas americanas, na Amazon. E o e-book, que é o livro em formato digital, ele está disponível para quem
tiver a assinatura do Kindle Unlimited ou quem quiser comprar ele através da Amazon. E suas redes sociais, pessoal que quiser seguir, acompanhar você, o seu trabalho? As minhas redes sociais é a autora Jéssica Macedo, tanto no Facebook quanto no Instagram. Aí lá vocês vão conseguir ver, todas, além do Sacrificada, várias outras obras. Hoje eu tenho mais de 120 livros publicados, somando os meus adultos e os meus juvenis. Além disso, eu tenho quase 30 contos, algumas novelas, então tenho bastante conteúdo que agrada a todos os públicos e várias idades. Inclusive, esse ano eu lancei meu primeiro livro infantil. Tá, ô Jéssica, como você vê a internet e a leitura? Você acha que o brasileiro utiliza muito da leitura, utiliza com frequência a leitura, ou a internet é uma grande concorrente nesse caso? Eu acho que não, eu vejo a internet como uma aliada, na verdade. Eu publiquei meu primeiro livro há 13 anos atrás, onde não se tinha a ferramenta internet tão forte quanto ela é hoje, as redes sociais e toda a estrutura que o autor tem para conseguir lançar um livro hoje, e ele está viralizado no mundo inteiro, principalmente o formato digital, que quebra muito da barreira da distribuição e dos custos do livro físico. Então eu vejo como uma aliada, e inclusive eu uso a internet, né, como uma ferramenta de divulgação muito importante. Hoje é a minha maior aliada na divulgação dos livros, e muitos das minhas leitoras vêm, né, a maioria, 90% do meu público, vem dos livros digitais que eles leem através de dispositivos próprios ou de aplicativos no telefone. Isto é uma grande vitrine, né? A Sim. internet, né? Agora, você passaria aí aos professores, por exemplo, o incentivo à leitura para as crianças é fundamental, é importante, as crianças... Eu acho que é crucial. O Sacrificada não é um livro para o público infantil, mas eu tenho vários livros que pegam o público juvenil, principalmente. Os meus primeiros lançamentos, eu ainda lanço anualmente alguns livros para o público mais de escola, e como eu comentei anteriormente, eu lancei meu primeiro infantil, que é Preto a Cor do Sorte, que é um livro sobre adoção animal, o preconceito contra gatos pretos, porque eu sou uma amante de gatos, então eu fiz uma história de gatinhos. E esse incentivo, o levar o livro para a criança, principalmente fazer com que a criança e o adolescente veja que o livro ele não é só um objeto de estudo forçado, e sim algo onde ele pode encontrar um passatempo, um divertimento, é fundamental. E quando eu faço feiras, faço eventos e tenho o contato com esse público mais jovem, eu ouço muito, meu filho não lia nada, mas leu seu livro em 2, 3 dias. Então, assim, eu acho que o meu papel e de vários outros autores que escrevem para essa faixa etária é quebrar essa barreira de, o livro é chato, o livro é só para estudar, é só para fazer prova. E não, o livro pode ser sim um passatempo, pode ser tão divertido ou tão legal quanto um joguinho no celular, quanto passar algumas horas na internet. E eu acho que o papel dos educadores, de modo geral, né, não só os professores, mas os pais, é mostrar isso também, para fazer com que essa geração que vem aí se forme como leitor. Tá aí, muito obrigado, Jéssica Macedo, ela é mineira de Belo Horizonte. Essa função tão importante de escritora, autora, né? Esse mundo fascinante de criar histórias e passar para o mundo, né? Agora, o bom mesmo, Jéssica, é você ver as pessoas adquirindo o seu livro, acompanhando o seu trabalho e te elogiando, é claro, né? Os elogios é muito importante, o reconhecimento, né, pelo seu trabalho, não é isso? Sim, com certeza, o reconhecimento é incrível, e como eu disse antes, eu lancei meu primeiro livro há 13 anos atrás, então tem sido um trabalho muito árduo até aqui, mas que eu colhi muitos frutos também. Eu tive vários reconhecimentos, inclusive eu saí na lista de 2021 da Forbes Under 30, né, que é a lista dos jovens até 30 anos mais promissores nas suas áreas. Então, conseguir
está numa lista de uma importância como é a revista Forbes, graças à literatura, né, é um reconhecimento enorme e uma prova de que todo esse trabalho, toda essa dedicação tem valido a pena e vale a pena, e foi reconhecido. Ô Jéssica Macedo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV Noroeste. Com certeza os apreciadores da leitura estão muito contentes por saber que nós temos uma mineira de tão grande importância com relação às obras suas, seus projetos futuros, com certeza serão um sucesso também. Muito obrigado pela sua participação, Jéssica. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada por estar aí, por poder compartilhar um pouco da minha experiência com o pessoal da TV Nordeste. Ok, obrigado. Obrigada.